Então, bom dia a todos, muita paz. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, né, no Novo Testamento, aqui na tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? É um exercício de reflexão, um exercício de discernimento, né, onde nós vamos nos treinando, né, no estudo aqui do Evangelho, fazendo as pontes com a psicologia, as pontes com a doutrina espírita, né, com a visão transpessoal, com aquilo que nós conhecemos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então todos são convidados a participar juntamente conosco. Nós estamos no capítulo 13, versículo 18, foi o último que a gente fez, né? E nós estamos falando a respeito das grandes tribulações. Na verdade, em outros locais a gente encontra o título o Discurso Profético de Jesus, né? Seriam como que profecias que Jesus fez, porque ele falou a respeito dos momentos que hoje nós estamos passando, né? E isso ele falou há 2000 anos, então ele deu alguns sinais dessa época que nós viveríamos hoje, né? Por isso que se chamou de o discurso profético de Jesus, né? Então vamos lá. O último que a gente fez, o último versículo aqui, é o seguinte, quando ele fala assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Nós até falávamos, né? Que muitas vezes a gente. Isso aqui tem um caráter simbólico, né? O inverno aqui. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Né? Quer dizer, quando as situações difíceis estivessem acontecendo, Jesus falava assim: olha, você sobe ao monte e não desça para pegar suas coisas. Você sobe, e também é no sentido figurado, e né, o monte, no sentido de elevação. Você sobe no ponto mais alto que você tiver e não fique descendo para buscar as tuas coisas, os teus pertences, né? Não fica descendo ali para os instintos, para né, as preocupações do ego. Busca lá o superconsciente, busca a região mais elevada. É lógico que nós transitamos nesses três andares aí, né? Do superconsciente, do consciente e do inconsciente. Mas não faça morada. Não faça morada no ego, não faça morada no instinto. Faça morada lá no self. Desça ali, utilize os outros só para entrar em contato com o mundo de fora e para as funções biológicas, né, normais que a gente tem que utilizar ainda as forças instintivas, né? Mas faça morada lá no superconsciente. Não fique descendo, né, inutilmente para os outros planos, tá? E aí, na continuação, né, ele falou que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Quer dizer, essa fuga de sair das tribulações, sair daquela coisa mais difícil, né, para um patamar de maior equilíbrio, né, subir um monte, que a vossa fuga não aconteça no inverno. Né? Porque o inverno significando aí um momento mais difícil, um momento de maior precariedade, um momento de maior aperto. Por quê? Porque nós frequentemente deixamos para o último dia. Né? Frequentemente nós deixamos para a última hora. Né? Nós deixamos. E aí não se trata dos trabalhadores da última hora, né? A não ser os trabalhadores que chegaram atrasados mesmo. Né? Então, às vezes a gente se gaba, nós somos, os espíritas são os trabalhadores da última hora e tal. Isso não é necessariamente bom, né? Dependendo como você olha. Né? Se o motivo da última hora aí seja o atraso, né? Não é exatamente bom, né? Agora, se não houve oportunidade antes, tal, e agora que fomos chamados, aí tudo bem, né? Mas se for por motivo de atraso, né? Mas é que a gente deixa tudo para a última hora. Então a gente vai protelando. Nós temos uma tendência a irmos protelando as decisões, protelando a mudança, protelando a elevação dos nossos hábitos, a mudança de conceitos, né? A mudança das atitudes. A gente vai protelando o quanto a gente pode. Né?
Até que chega uma hora que a coisa aperta. A gente está com a água no pescoço já. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. No inverno, né, no sentido figurado aqui, né, onde é mais difícil as provisões, onde o deslocamento é mais difícil, onde a situação climática, as intempéries são mais rigorosas, quer dizer, faça antes essa travessia, faça antes essa transferência de objetivos, né, para objetivos metafísicos, faça antes, não espere a situação ficar crítica. É exatamente, remédio na hora da morte, né? Marmelada na hora da morte, né? Não adianta de nada, né, Maria? Então, é, aí ele continua, né? Pois aqueles dias serão de tal provação. Essa aqui parece que eu já fiz. Deixa eu ver. Pois aqueles dias serão de tal provação, qual não tem havido desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Tá, acho que a gente foi até aqui, na verdade, né? Até o 19, né? Acho que eu coloquei errado ali. Então, pois que aqueles dias serão de tal provação, quer dizer, a dificuldade que nós passaremos, que é um momento único, talvez, aí do planeta, não que não existirão outras, ou que não existiram outras situações difíceis, né? Mas como essa que nós passaremos, porque é um momento histórico, é um momento em que a civilização está vivendo um número de população, talvez que nunca existiu no planeta, né? Onde a gente criou uma dependência globalizada da eletricidade, de meios de comunicação, quais a internet aí que a gente está utilizando, né? Onde todos os sistemas estão atrelados à internet, atrelados à energia elétrica, atrelados, né? Então agora o versículo 20, tá? Capítulo 3, versículo 20. E se o Senhor não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva. Né? Olha que importante. Então, e se o Senhor não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, encurtou os dias. Tá? Então assim, vamos entender isso aqui, né? Vamos tentar entender isso aqui. Quer dizer, a tribulação vai ser tão grande, as mudanças tão profundas, e acreditamos aí em vários níveis, né? Nível físico, social, moral, né? Espiritual. As convulsões, né, que nós passaremos provavelmente serão tão profundas que se o Senhor não encurtasse os dias, quer dizer, os dias de sofrimento, que se Jesus, que é o comandante aí maior, né, do nosso planeta, né, se ele não encurtasse os dias, encurtasse o sofrimento, o período mais crítico de mudança, não sobraria ninguém. É o que ele dá a entender. Nenhuma carne seria salva. Você vê que coisa, né? Então, assim, tem muitos que falam, não, é apenas mudança moral, é apenas mudança social, não tem nada de mudança física. Mas hoje em dia até os próprios cientistas estão, eles que relutaram muito para falar a respeito disso, achavam que era apenas uma matéria de crença, né? Que era uma matéria de fé, uma matéria de religião. Relutaram muitos anos para começar a falar isso publicamente. Hoje em dia eles falam abertamente. Grupos inteiros de pesquisadores, né? Associações aí de proteção ao ambiente, né? Preservação da vida, tá? Hoje em dia, né? É matéria comum aí dentro da ciência falar das dificuldades, né? do atuais aí do planeta, né? Então, deixa eu ver aqui, né? Então, se o Senhor não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, né? Quer dizer, ele só encurtaria os dias, né? Só encurtaria os dias em função daqueles que permanecerão no planeta.
Porque o objetivo não é acabar, exterminar com a raça humana, né? O objetivo é aprimorar o planeta, as relações, fazer uma filtragem daqueles que estão acompanhando a evolução no planeta e aqueles que não estão acompanhando, como uma escola, né? Que você tem uma classe, você tem os estudiosos, você tem aqueles preguiçosos, né? Os que passam de anos, que reprovam. Então, hoje nós estamos passando por uma seleção assim, né? Um momento de prova, um momento de teste, de avaliação do que se conseguiu aprender nesses milênios todos que nós estamos vivendo aí no planeta, né? Então, aqueles que não estiverem acompanhando a evolução do planeta serão convidados a continuarem a sua evolução em outros espaços, em outros orbes, mais compatíveis com a condição das pessoas que não estiverem, né, na média aí da população do planeta aqui Terra, né? Se nós estivermos em condições de permanecer, nós permaneceremos. Se não estivermos em condição de permanecer, nós seremos convidados a continuarmos a nossa evolução em outro lugar, né? Tá? Bom dia, Emerson, um abraço. Então, é justamente por aqueles que permanecerão, né? Porque Deus não quer a exterminação da raça humana, né? Ele não vai começar tudo de novo, para quê? Se o ser humano é o ponto alto da evolução do planeta, né? Por enquanto, o que se conseguiu produzir, o ser humano, em termos evolutivos, é o ponto alto, com todas as nossas dificuldades. Mas já houve um investimento de milhares e milhares de anos para que chegássemos no ponto onde chegamos, né? Então não tem sentido, de repente, exterminar a raça humana e falar, vamos começar tudo de novo que não deu certo, né? Não teria sentido nenhum isso. Então não é o que vai acontecer, né? Continuando, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não creiais, né? Então, aí os falsos cristos e os falsos profetas, né? Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos, né? Então, assim, surgirão muitas pessoas dizendo, eu sou o Cristo, ou, né, eu sou um ser superior, vocês têm que me seguir, eu tenho a verdade, né, eu tenho o poder, eu faço prodígios, né? Muitas vezes, espíritos com uma condição fluídica diferente, uma condição de conhecimento diferente, podem fazer prodígios, né? Os fenômenos eles são produzidos por condições especiais que nós temos, né? Genéticas, perispirituais, né? E muitas vezes não exatamente por evolução. Pode ocorrer também que um ser mais evoluído produza certos fenômenos, como Jesus, por exemplo, né? Mas não necessariamente um espírito com uma evolução mais elaborada, não. Você pode ter um espírito aí com uma condição mais inferior e produzir fenômenos também muito interessantes, né? Isso pode enganar muitas pessoas, né? Quantas pessoas, por exemplo, são enganadas pela mediunidade, procuram uma pessoa que lê a mão, que tem mediunidade até, mas é a pessoa que está mal assessorada, né? A mediunidade não é só daqueles que estão bem assessorados, é aqueles que estão mal assessorados espiritualmente também têm mediunidade, né? Então você vai fazer a leitura da sua mão lá, que não é uma prática espírita, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro, né? Vai procurar uma cartomante, uma pessoa que faz leitura da mão, ou qualquer outra coisa que você estipula lá um valor, ou mesmo gratuitamente, mas que, né, a pessoa fica lendo a sorte dos outros, tal. Isso não é próprio de espíritos elevados. Se prestarem a esse comércio, ou se prestarem a essa intromissão na vida das pessoas, não é própria dos espíritos elevados. Então, frequentemente o que acontece é que quem passa as informações são justamente aqueles espíritos infelizes. Quer dizer, o fenômeno existe, o fenômeno mediúnico existe, mas
É um fenômeno mediúnico de baixa qualidade, entendeu? Não é um fenômeno de qualidade, né? É um fenômeno de baixa qualidade, tá? De subnível, né? Então os resultados acabam sendo ruins. Às vezes a pessoa passa lá um vaticínio, né? Fala, olha, você vai morrer com tal idade, você não nasceu para ser feliz, não, você não nasceu para. Aí a pessoa já coloca aqui na cabeça justamente o que o obsessor queria falar para ela, né? É justamente a ideia que o obsessor queria que ela colocasse na cabeça, né? Que ela não nasceu para ser feliz, que ela nasceu para ser sozinha, que nasceu para, né, para dar tudo errado. Pronto, já acabou com a sorte da pessoa, né, Tânia? Então, aí já vira uma coisa que nós mesmos colocamos na cabeça e nós mesmos acabamos produzindo isso, porque supervalorizamos, às vezes, uma informação que não tinha razão de ser, né? Então a gente acaba sendo induzido a uma certa situação em que a gente, inadvertidamente, a gente usou de leviandade, consultando os espíritos dessa forma descuidada, né? Porque aquilo que a gente procura, a gente acha, né? Se a gente procura a coisa descuidada, com falta de critério, com falta de seriedade, é isso que a gente acaba encontrando, né? Mas isso muitas vezes acaba enganando até os próprios escolhidos, ou seja, até as pessoas que têm um pouco mais de condição, um pouco a princípio, né, esperaria um pouco mais de discernimento, um pouco mais de seriedade, muitas vezes são enganadas, né, pelos espíritos mistificadores ou pelos espíritos enganadores, que se divertem às nossas custas, né, e muitas vezes criando dificuldades de vulto para nós, né? Trabalhos mal assessorados espiritualmente, né? Que a gente acaba se deixando enganar. Nós somos enganados frequentemente pela nossa própria condição de falta de visibilidade, né? A gente não enxerga exatamente o plano espiritual como a gente gostaria, as nossas mediunidades são muito complicadas, mas nós temos que usar o discernimento. O melhor médium é aquele que é menos enganado, né? Todos somos enganados, mas aquele que é menos enganado, né? Aquele que é menos enganado porque estuda mais, apura mais a sensibilidade, usa de discernimento, tá? Então, é, então assim, cuidado, né, com os falsos cristos e os falsos profetas, né? As pessoas que se arvoram em salvadoras, né? Nós não devemos nos arvorar em salvadores é, e nem buscarmos isso em ninguém, a não ser em Jesus, em Deus, né, nos bons espíritos, mas o cuidado de não transferirmos responsabilidades, né, porque não são eles que devem nos salvar, no sentido de fazer por nós o que é o nosso dever. Então nós não podemos transferir responsabilidade para eles, né? Nós temos que nós fazemos nosso dever através das escolhas acertadas que a gente faz. E como que a gente vai fazer as escolhas acertadas? Através do discernimento, do desenvolvimento do discernimento. Muitas vezes erramos, muitas vezes acertamos, a gente vai aprendendo a discernir, né? E aí que nós temos que tomar cuidado para não ficar caindo sempre no mesmo erro, né? Temos que aprender com os erros, com as quedas, e desse jeito passarmos a acertar um pouco mais, tá? Então, se Rosana, né? É verdade, Ali. Minha filha há muitos anos sonhou que eu morria em outubro daquele ano. Todos em outubro, a todo ano em outubro ela fica ansiosa, já faz mais de 10 anos, né? Certo, então, se, tá vendo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses vaticínios, né? Ou esses sonhos que parecem que vão, né, ocorrer de tal ou qual forma. Vamos ter aquela informação, vamos discernir, vamos aguardar, vamos esperar, né? Mas não vamos ter aquilo como uma verdade absoluta, porque senão a gente corre risco de passar a vida inteira aí esperando a morte de uma forma ansiosa, vamos dizer assim, né? Nós vamos morrer, nós vamos, isso não tem a menor dúvida. Agora, quando será, não é nem bom a gente saber, né?
Então são coisas que a gente não deve dar valor, né? Ficar consultando os espíritos, né? A respeito de tudo que a gente deve fazer, a respeito de tudo que é certo e errado. Não, o Allan Kardec ele falou assim, olha, não canseis de fazer perguntas ao vosso espírito protetor, não canseis de questioná-lo, como exercício de apurar a nossa capacidade intuitiva, né? O exercício de nós apurarmos o que eles querem é que nós apuremos a capacidade de captarmos o pensamento deles. Então eles nos inspiram ao bem, sim, né? Não como a capacidade de transferirmos responsabilidades para os outros. Então não é essa a ideia. Quando o Allan Kardec fala, oh, não canseis de questionar do vosso espírito protetor. Mas isso como é que a gente faz? A gente faz lá no recesso do nosso lar, do nosso quarto, ou mesmo na casa espírita, no momento que você estipula para fazer uma prece, até um exercício de psicografia, não tem problema nenhum, desde que seja sob a luz da oração, da disciplina, no horário certo, no dia certo, né? Em que você se concentre e tenta apurar a sua capacidade perceptiva. Então, lógico, o espírito protetor adora isso, né? Ele simplesmente adora esse momento. Por quê? Porque é o momento que ele tem mesmo para inspirar você, todos nós, né? Então eles gostam, e aí você pode até fazer questões, olha, Senhor, me ajuda, meu espírito protetor me ajuda a entender melhor essa questão aqui, como agir nesse ponto aqui. E ele vai ajudar. Por quê? Porque a função dele ali é mesmo nos inspirar para o bem, né? Muitas vezes ele vai inspirar, não vai dizer faz isso, faz aquilo, faz aquilo, não. Ele vai inspirar, né, de uma forma sutil, para que nós tenhamos aquilo, quase que como um pensamento nosso, né? A gente percebe que é um pensamento que é intuído, né? E a gente sente uma vibração boa, uma certeza, uma coisa gostosa, né? Então isso tudo é muito bom, né? Agora não vamos ficar consultando os espíritos para tudo, né? Ah, mas será que eu devo vender tal coisa? Será que eu devo comprar tal coisa? Será que eu devo... Será que eu vou me casar com fulano? Será que vai dar certo? Né? Quer dizer, não é, o objetivo não é esse, né? Nós temos que buscar as respostas que os livros nos dão, né? Que a nossa intuição nos dá, essa capacidade de intuir o pensamento dos espíritos. À noite a gente recebe muitas instruções. Então o que a gente tem que fazer é acordar de manhã cedo, orar. A primeira coisa que a gente faz é orar para clarear aquilo que ficou da noite, das instruções que a gente recebeu, para voltar a trazer aquilo à consciência novamente, né? Agora física, consciência física, né? Então a gente ora para deixar mais clara aquelas percepções da noite. É assim que a gente aprende, inclusive fala sobre isso no livro Trilhas da Libertação, fala sobre isso. O instrutor lá do Manuel Filomeno de Miranda nos explica isso aí. Primeira coisa que a gente faz de manhã é orar. E aí facilita a gente trazer à tona as sugestões, orientações que tivemos durante a noite, tá? Então isso é muito bom para a preparação para o dia, né? Então, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas e darão sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Vede, eu vos tenho predito. Né? Quer dizer, a pessoa às vezes falará, né? Vede, eu vos tenho predito, né? Eu tenho acertado muita coisa, né? Às vezes a pessoa fala e às vezes acerta mesmo, até porque não é só os bons espíritos que sabem de coisas que acontecerão, mas também espíritos muito infelizes também sabem de coisas que acontecerão na nossa vida ou na vida planetária. Eles sabem também. Até porque eles mesmos estão produzindo muita coisa, né? Tanto na nossa vida quanto... Às vezes fala para a pessoa assim, ah, não aconteceu tal coisa em tal dia lá na sua casa? A pessoa que faz a leitura da mão lá, não aconteceu? Você perdeu o seu emprego lá, que não sei o quê? Aí a pessoa que está consultando fala, nossa, esse é bom mesmo, né? Porque ele soube dizer mesmo aquilo que aconteceu na minha vida. E esse é forte, esse médium é forte, né? E mal sabe a pessoa que quem
está falando para o médium é justamente aquele seu obsessor, aquele que estava te perseguindo, que ajudou a fazer aquele desacerto na família, aquela briga, ou aquele, né? Então ele está apenas relatando para o médium aquilo que ele fez, né? Então não é, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa que está consultando ela já fica encantada, já fica fascinada pelo poder do médium. E aí que os espíritos deitam e rolam, né? Porque é a porta aberta para que eles nos induzam para muitas coisas ruins, né? Isso tanto em leitores de mãos, tal, quanto em reuniões mediúnicas também. Né? Quando o espírito começa com muita lisonja, com muito elogio, elogios rasgados, né? Lógico, os espíritos estimulam bem, falam, olha, o trabalho hoje foi muito produtivo, estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes, muito satisfeitos com o trabalho de hoje, vamos procurar melhorar cada vez mais, vamos nos afeiçoar cada vez mais ao Evangelho, à caridade, ao estudo, né? Quer dizer, isso não é elogiar, isso é estimular ao bem, né? Agora os espíritos que vêm citando esse ou aquele, olha, você está maravilhoso, porque você é fantástico, porque você vai ter um trabalho maravilhoso, você vai fazer acontecer, porque aí já, né? Aí já começa a mexer com a vaidade, com o ego dos integrantes do grupo. Na verdade é para dominar, né? E quanto mais elogiam, maior é o perigo, né? Então a gente só tem que ter esse discernimento, né, pessoal? Né? Essas armadilhas, às vezes que a gente, a gente às vezes cai, né? Inadvertidamente, se a gente não tomar cuidado, né? Então, aqui Jesus é alertando a gente quanto aos falsos cristos e falsos profetas, né? Tomar cuidado porque às vezes eles começam frequentemente com a lisonja, viu? Começa com, né? Começa com esses ganchos aí para nos prenderem, né? Mas naqueles dias, depois daquela provação, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. É? Então, ai Jesus, né? Então vamos lá, naqueles dias depois daquela aprovação, olha só, depois daquela aprovação, qual aprovação, né? Aquela que Jesus falou que quem tiver na cidade corra para os campos, quem tiver embaixo sobe para cima, aquela, né? Aquela aprovação, ai das grávidas, né? Fuja, olha para que a sua fuga não seja no inverno. Então, depois dessa aprovação, né? Depois daquela aprovação, quer dizer, tem mais coisa depois daquela aprovação. Quer dizer, vão ser algumas etapas aí que a gente vai passar, né? Então, depois daquela aprovação, o sol escurecerá. Né? Provavelmente aqui, pessoal, não é que o sol vai se apagar e vai acabar o sol, né? Provavelmente não. Acho que a Terra vai acabar muito, muito antes que o sol, né? Então, muito provável que não seja o sol que vai escurecer porque acabou o combustível do sol. Não, provavelmente não. Então, ou algum eclipse solar, né? Algum eclipse, algum outro orbe que vai tampar o sol. Então, o sol escurecerá, ou isso, né? Ou uma nuvem de cinza, os vulcões, os supervulcões, aí, quando entram em erupção, podem cobrir todo o planeta. A cinza, a fumaça pode ser de tal densidade que pode virar noite, pode escurecer por muito tempo o Sol. Dizem, inclusive, que esse é um dos riscos, né, que nós estamos correndo de uma nova era glacial por erupções de vulcão, né, de supervulcões, aí, como do Parque de Yellowstone, né, que é descobrido um outro também que eu não lembro agora onde, mas supervulcões que, se entrarem em erupção, ou quando entrarem em erupção, poderão tampar, né, cobrir todo o planeta, gerando por algum tempo uma nova era glacial. Né? Então, são possibilidades, né? Mas ok.
Naqueles dias de provação, o sol escurecerá. A lua não dará seu brilho. Quer dizer, alguma coisa que pode tampar tanto o sol quanto a lua, né? Você vê que essa hipótese das cinzas aí, do tampando, né, dos vulcões e tal, é uma hipótese das mais fortes, eu acho, sabe, pessoal? Né? Porque poderia ser um cometa, um outro planeta tampando, mas, né, só se tampar o Sol e a Lua na mesma. Mas assim, o que eu acho é que tem que consultar os astrônomos, os nossos amigos universitários. Temos que consultar os universitários aí, né? Os especialistas né, na área aí, né? A Tânia, tem uma frase que achei interessante. Se soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Acho legal, mas eu morreria de véspera. Na verdade, a gente tem que estar fazendo o que é certo, né? Se a gente sabe que o mundo vai acabar amanhã, mas você está fazendo o que é certo, para que mudar o que você está fazendo? Né? Não iria adiantar. E se você está fazendo o que é certo, ótimo, né? Agora, se a gente está fazendo coisas erradas, né? E você sabe que o mundo vai acabar amanhã, fala, então vamos regularizar hoje, né? Vamos pedir desculpa para quem é de direito, vamos regularizar o mais rápido possível a nossa situação, né? Agora, se a gente estiver fazendo o que é certo, né? Então, não há problema, não é porque nos desesperarmos, né? Nos afligimos, né? Então, naqueles dias depois daquela provação, o sol escurecerá e a lua não dará seu brilho. Tá? Então, não sei exatamente o que vai ocorrer, mas deve ser um fenômeno muito grande aí, de um impacto muito grande sobre nós, né? As estrelas cairão do céu. As estrelas cairão do céu. Então, as estrelas cairão do céu. Eu já vi interpretações assim: as estrelas cairão do céu quando a Terra está sendo chacoalhada. Quando a Terra está sendo chacoalhada, a impressão que dá é que as estrelas estão caindo. Entendeu? Pelo terremoto, a impressão que dá é que o céu que está meio tremendo, na verdade é a Terra que está tremendo, né? Então a impressão que dá é como se as estrelas estivessem balançando, né? Caindo do céu, se movimentando, mas na verdade é a Terra que o está, né? Então já vi essa interpretação também para essa passagem aqui, tá? Na verdade não seria o movimento das estrelas, seria movimentos do próprio planeta, da Terra aqui, né? Que a gente sabe que está havendo uma mudança de eixo, parece que vai haver um período mais crítico dessa mudança, como se fosse um peão que está diminuindo ali, de repente, tchum, né? Essa caída mais rápida aí que seria um momento mais crítico, né? Talvez as estrelas cairão, né? Mas fragmentos, alguma coisa, fragmentos caindo sobre o planeta, né? Fragmentos de meteoros, fragmentos de alguma explosão aí, de alguma coisa, né? Caindo é um dos perigos também, né? De cair alguma pedra aí grande, alguma coisa realmente grande que causaria uma explosão muito maior do que várias e várias bombas nucleares, né? Diz inclusive que já houve no planeta uma dessas explosões, né? Ali na região do México, né? E que teria sido a causa, né? Da extinção dos dinossauros, toda aquela população gigantesca que havia aí no planeta, diz que teriam morrido a partir de uma grande explosão que houve, né? Justamente por um fragmento aí, não sei, um meteoro, acho que não entendo muito bem disso, né? Mas que teria caído no planeta, né? Que teria até hoje a marca ali, né? Dessa queda, né? Então, são coisas que nós não sabemos exatamente o que acontecerá, né? Ah, Maria, as explosões solares também, né, Alê? Estão aí, exatamente. Nesses dias aí diz que houve, né, uma grande explosão e diz que nós estamos em risco aí esses dias, que pode chegar a qualquer momento, podemos ser atingidos
uma grande massa aí de, de energia solar, né? Estava vendo, não sei se vocês viram, né? O Emerson colocou chuva de meteoros, exatamente, né, Emerson? É o que a gente estava falando, né? Meteoros às vezes de grandes proporções, né? É, que podem causar impactos tremendos aqui no nosso planeta. Tá? Né? Porque quando cai no planeta gera uma explosão, né? Gera uma cisão de atômica, né? É tão forte o negócio que o impacto é terrível, né? Então, é, quando acontecerem essas coisas, né, que Jesus está falando, as estrelas cairão do céu, os poderes que estão nos céus serão abalados. Os poderes que estão nos céus serão abalados. Quais são esses poderes que estão nos céus? Né? Essas forças, as leis divinas, a gravidade, não é? Os planetas que estão aí numa certa ordem, de repente, né, pode atrapalhar essa ordem, essa relação que existe com os outros planetas. Não é? Então, assim, os poderes que estão nos céus serão abalados. Não está falando dos céus, provavelmente enquanto plano espiritual. Acho que a questão não é essa, os poderes que estão nos céus. Os poderes que estão no céu espacial, né? O céu espacial, o céu físico, serão abalados. Né? Quer dizer, seremos surpreendidos por alguma mudança brusca. Né? Você vê a Lua, né? A Lua é tão importante para a Lua é tão importante para o equilíbrio das marés, por exemplo, né? Para o equilíbrio de todas as coisas, o crescimento das coisas, o magnetismo lunar, a distância exata que existe ali entre a Lua e o planeta Terra, né? Que mantém este equilíbrio. Se isso muda, as marés mudam. A Lua é imprescindível para o equilíbrio das marés, pessoal. Então os poderes do céu serão abalados, né? Tá? Então muita coisa pode ocorrer, né? Tá? Então quando tudo isso ocorrer, né? Aí na continuação aqui, né? Então verão o Filho do Homem vindo em nuvens, com muito poder e glória. Então verão o Filho do Homem vindo em nuvens, com muito poder e glória. Né? Quer dizer, quando tudo isso ocorrer, né, quando essa dor, quando esse sofrimento, quando essas mudanças, com todo esse impacto profundo, isso provavelmente vai abrir potenciais novos em nós. Porque a dor não traz apenas sofrimento, traz abertura, traz sensibilidade para nós, a busca pelo essencial, né? E nós passamos a ver situações que antes não víamos. Né? Os poderes do espírito, eles também acabam sendo abalados, eles acabam se abrindo muitas vezes nas dificuldades, nas dores mais acerbas. É quando a gente tem os ganhos maiores espirituais. Né? Talvez que nos dê a condição até de ver, né? Não sei se propriamente Jesus, né? Que seria talvez muita pretensão da nossa parte achar que nós temos condição de ver Jesus de uma hora para outra assim, né? Tomara, né? Mas não sei se propriamente Jesus, mas, né, toda aquela corte de espíritos que o servem ou que estão em torno de nós. Se a gente pelo menos conseguir ver o nosso espírito protetor, já está bom demais, né? Se no meio dessa confusão a gente pelo menos conseguir ver o nosso espírito protetor, pessoal, já tem que soltar rojão já, né? Já tem que dar pulo de alegria, né? E é um esforço que nós temos que fazer mesmo, né? O esforço de ampliarmos a nossa sensibilidade, a capacidade de percebermos, de entrelaçarmos vibrações com os espíritos elevados. Né? Nós temos que ampliar, né, isso aí, nós temos que favorecer a relação com o plano superior. Tá? A Tânia está dizendo, né, passa-se a dar valor ao que realmente tem valor, exatamente. E a libertação de todos esses acessórios que pesam na nossa vida, quantas coisas têm pesado na nossa vida, excessos de atividades, excessos de preocupações, excessos de alimentação, excessos de sexo, excessos de... Todos os excessos, né? Aquilo que a gente tem gasto muita energia,
e que de repente a gente começa a relativizar isso, né? Então começa a abrir um potencial diferente, mais para o espírito, mais para os potenciais do espírito. Então, né, quem sabe, né? Não seja isso que irá acontecer, né? Então, verão o Filho do Homem vindo em nuvens, com muito poder e glória. A gente não sabe se a gente vai ver o Filho do Homem vindo em nuvens aqui na matéria ou já no plano espiritual, né? Pode ser que a gente veja o Filho do Homem vindo em nuvens, mas já desencarnado, né? Vai saber o que vai acontecer com a gente, né? Em ambos os casos seria bom, né? Tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. Não faço nenhuma objeção aí para nenhuma das duas hipóteses, né? Contanto que a gente consiga ver aí, né, os bons espíritos, consiga estabelecer uma relação mais próxima, tá valendo para mim, ó, tanto faz, viu? Pode ser encarnado aqui, pode ser desencarnado, não tem problema nenhum. Então enviará os anjos, reunirão os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então a impressão que dá aqui, pessoal, é justamente assim, olha, passou a fase mais difícil, passou o grande parto da terra, o grande parto, houve o grande parto de dor, né? No Apocalipse até fala isso, né? Que a terra vai sofrer como num parto, né? Isso aqui é uma espécie de prévia, né, do Apocalipse de João, né? Como se Jesus fizesse uma prévia aqui, porque se encaixa perfeitamente aqui o discurso profético com depois o Apocalipse de João, né? Então, aí depois de passar toda essa dificuldade, aí entra nesse momento de Jesus, de glória, né? De Jesus se tornando mais sensível para todos nós, porque ainda não é, né? Nós não aceitamos ainda Jesus como sendo o grande guia da humanidade, o grande guia do planeta. Em termos coletivos, nós não consideramos isso. Eu considero, talvez vocês consideram, mas em termos coletivos do planeta, nós estamos longe disso ainda, né? Longe entre aspas, né? Mas, né, nós temos aí certa distância ainda desse tipo de raciocínio, né? Mas quem sabe daqui a algumas décadas ou daqui a alguns séculos isso seja a maior realidade para todos nós, né? Quem sabe depois de um grande sofrimento a gente aprenda a buscar da forma correta, né? Então enviará os seus anjos, reunirão os escolhidos dos quatro ventos, né? Quer dizer, de toda a parte do planeta aí, né? De uma extremidade da Terra até a extremidade do céu, quer dizer, de toda a parte haverá essa reunião, né, essa sintonia em torno de um único pastor aí, que é Jesus, né? Bens a Deus, né? A gente ora para que isso tudo aconteça o mais rápido possível, né? Se bem que nós temos que nos preparar para isso, né? E não adianta só a gente passar, a gente tem que passar de uma forma boa pelo que a gente tem que passar, né? Então nós temos que nos preparar no mais rápido possível, né? Pessoal, nós vamos então finalizando por aqui, já quase 9 horas, né? Nós terminamos então aqui as grandes tribulações do Evangelho de Marcos, né, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 27. Então nós acabamos o versículo 27, né? Aí na semana que vem nós vamos continuar então do versículo 28, a parábola da figueira, tá? Legal, né? Isso aqui é bom pra gente, não é pra gente sentir medo, pra, né, ficar neurótico aí, aflito, né, ansioso. A questão é a gente regularizar as nossas situações, né? É a gente buscar o essencial, buscar o que tem realmente importância. Porque todos os projetos que nós façamos, nós temos que ter em mente também essa situação transitória do planeta. Às vezes a gente está fazendo que nem aquele que Jesus conta, né? Aquele homem que tinha um celeiro, era agricultor e que ele ficava sonhando em ter cada vez mais. Ele falou, vou fazer o seguinte, vou construir um celeiro maior ainda e vou ficar rico e vou colocar um monte de coisa nesse celeiro e aí eu vou descansar e fruir a vida, né? Aí o Senhor diz, louco és, pois esta noite
será pedida a sua alma, né? Então é bem isso aqui, né? Muitas vezes a gente faz planos mirabolantes, né? De beleza, de riqueza, de poder, de tal. Só esquece de levar em conta esse momento de transição que a gente está vivendo. E que isso tudo, esses nossos objetivos egóicos, podem se tornar objetivos muito ínfimos, objetivos muito superficiais, diante de uma coisa que é muito maior que está ocorrendo e que vai ocorrer, né? Então faz com que a gente coloque os objetivos de fato naquilo que é o mais importante, que são os objetivos metafísicos, né? Objetivos de crescimento espiritual, de ampliação de amor, de ampliação de discernimento, de expansão de consciência, de mudança de atitude, né? Para que a gente tenha realmente pode mudar o que for. Se a gente tiver nesse sentido, pode mudar, pode chacoalhar a terra, pode virar do avesso, pode fazer. Pode acontecer o que acontecer, mas se nós estivermos nesses objetivos, ancorados, nós estaremos ancorados num referencial de segurança, segurança interior, não segurança exterior. Agora, quem colocar a sua segurança só no exterior, no dinheiro que tem, ou na aparência, ou no poder, ou no status, ou no controle, aí é que não tem segurança, né? Porque aí chacoalha o planeta, mudam as relações, muda tudo, e aí a gente chacoalha também, espiritualmente, a gente acaba sendo chacoalhado também de uma forma negativa, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo então a espiritualidade pela oportunidade que estamos tendo, que na verdade é uma grande preparação, é uma preparação de sintonização com o plano espiritual superior, com realinhamento de sentimentos, de objetivos, de prioridades na nossa vida, levando em conta que não estamos aqui para as buscas superficiais da alma, mas para a busca profunda do Espírito. E tudo o que devemos fazer, Senhor Jesus, é seguir o Teu referencial, é lembrar das Tuas palavras, é nos ajustarmos ao sentimento superior, que Tu nos ensinasses a sentir, a viver, a fazer. Então, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Abençoa todos nós e que no decorrer deste dia nós possamos exemplificar, nós possamos nos modificar, nós possamos dar alguns passinhos que seja na escalada da evolução, da melhoria íntima, da planificação que necessitamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Oramos pelo planeta, envolvemos o planeta em muita luz, desejando que tudo que aconteça o torne cada dia mais feliz, mais saudável, mais harmônico. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, tá? Pessoal no Facebook, no YouTube, no Pautalk. Um grande abraço a todos, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Até mais.